O Afundanço. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do O Afundanço. Eu sou o Luís Janes e hoje vamos fazer uma antevisão do que se vai passar no fim de semana de 21 e 22 de janeiro nos campos onde as equipas alentejanas e algarvias competem em campeonatos nacionais. Mas, antes de entrar nesse tema, vamos falar um pouco sobre dois jogos que aconteceram na quarta-feira, dia 18, sendo que no primeiro, a contar para a 11ª jornada da primeira Divisão Nacional, o Imortal Sub-23 recebeu e venceu o CBA Município de Albufeira por 84-52. Em Olhão, a contar para a segunda Divisão Nacional Zona Sul o Ginásio Olhanense Ibérica Frio recebeu e venceu os Bons Joanenses por 79-47. Dois resultados na linha do que era expectável, tal a diferença de potencialidade entre as equipas em questão. Agora, vamos começar com os jogos para o fim de semana. E vamos começar com a equipa sénior do Imortal que para a Liga Betclic recebe no pavilhão desportivo de Albufeira o Benfica, em jogo a contar para a 18ª jornada. O jogo vai ter lugar no dia 21, pelas 15 horas, e mesmo que a equipa do Imortal se apresente na sua máxima força, com todos os seus jogadores recuperados, dificilmente vão conseguir algo de positivo, pois o Benfica, ainda a lamber as feridas da eliminação da Taça Hugo dos Santos, vai querer mostrar que ainda é uma das melhores equipas portuguesas e um dos grandes candidatos ao título. A equipa do Benfica ocupa nesta altura o segundo lugar, a um ponto do líder, o Porto, e o Imortal está num periclitante sétimo lugar, com os mesmos pontos que o Jogueira, sexto, e o oitavo, Vitória de Guimarães, e a um ponto do Desportivo da Póvoa, que ocupa a 9ª posição. Como é lógico, por todas as razões e mais algumas, estou a torcer pelo Imortal, até para ele conseguir ganhar alguma margem de manobra em relação aos restantes jogos, mas acho que vai ser um fim de semana complicado para os jogadores de Albufeira. Este fim de semana, falando agora da Liga Feminina, a Liga Betclic feminina está parada devido à disputa da Taça Federação Betclic, e como o Imortal T. Carce estava num dos primeiros 8 lugares, foi apurado para essa competição, disputando os quartos de final com a equipa que atualmente ocupa o terceiro lugar da classificação da Liga Betclic, o Guedessa do Barreiro. Recordo que o Imortal ocupa nesta altura o sexto lugar e já demonstrou que num dia assim pode discutir o resultado contra qualquer equipa. Embora realisticamente acho que a equipa barreirense, com muito mais estaleca de competições a este nível, detém algum favoritismo. No entanto, vamos todos torcer pelas meninas algarvias para elas fazerem um brilharete nesta competição. Agora passamos para a Proliga, Zona Norte. O jogo entre o Elétrico Futebol Clube de Ponte Sor recebe o Galitos de Aveiro no pavilhão municipal de Ponte Sor, dia 21/1 pelas 17 horas. E vai ser um jogo entre o Lanterna Vermelha, o Elétrico, e uma das equipas que estão a lutar para serem apuradas para a fase de promoção, Galitos de Aveiro, que ocupa nesta altura o terceiro lugar. Mesmo tendo em linha de conta o fator casa, dificilmente os jogadores alentejanos vão conseguir levar a água ao seu moinho. Passando agora para a Proliga, Zona Sul, o Portimonense Porto e Pesca, que está no quinto lugar da classificação, recebe uma equipa do seu campeonato, o Queluz. O jogo vai realizar-se no pavilhão Gimnodesportivo de Portimão, dia 21/1 pelas 15 horas. E o Queluz, que ocupa o quarto lugar da classificação, está com mais um ponto que a equipa algarvia. Portanto, se a equipa portimonense vencer, consegue uma margem de manobra muito importante para o resto da competição. Vamos apostar na vitória da equipa portimonense. Outro jogo desta série, que envolve equipas do Algarve, será o Galitos do Barreiro contra o Ginásio Clube Olhanense, do pavilhão municipal Professor Luís de Carvalho, na Cidade de Sol. O jogo vai ter lugar dia 21/1 pelas 18 horas. E vai ser um jogo muito fácil para a equipa de Olhão, pois, como as expectativas de vencer são tão baixas, um resultado favorável era uma façanha e uma derrota não belisca o moral da equipa. Pois o Galitos, que segue numa marcha imparável, 10 jogos, 10 vitórias e primeiro lugar isolado do grupo, é um candidato assumido à subida da Liga de Betclic. Enquanto o Ginásio segue na 7ª posição com os mesmos pontos que o último, e já aqui dei a minha opinião de que nesta altura interessa mais ao Ginásio preparar a equipa para a fase seguinte do que estar muito preocupado com os resultados nesta fase.
especialmente contra adversários que não vão estar na mesma fase que eles. Pois, na segunda fase, embora as equipas do mesmo grupo não joguem entre si, os resultados contam. Como neste caso, quer o Galitos, quer o Ginásio não vão estar na mesma fase, é um jogo tranquilo para a equipa olhanense. Passando agora para a primeira divisão masculina, Zona Sul, o Sporting Farense desloca-se até a casa do Scalipos CS Tasca do Chico. O jogo vai realizar-se no Pavilhão Municipal das Manteigadas em São Sebastião, dia 22/1, pelas 16h30. E nesta divisão, como dissemos no início, já se efetuou o jogo entre o Imortal Sub-23 e o CBA Município de Albufeira. O Farense vai até à zona de Setúbal jogar contra a equipa que segue no terceiro lugar da classificação. Lembro que o Farense está numa série imaculada de 10 jogos, 10 vitórias, e este jogo acaba por ser mais importante para os Scalipos que para o Farense, pois quer o Montijo, quer o CBA estão ansiosamente a aguardar um deslize da equipa de Setúbal. No entanto, acho que o Farense tem condições para efetuar a viagem para o Algarve com a vitória no bucho e começar desde já a pensar no jogo da próxima quarta-feira em Faro, quando receber o Imortal Sub-23. Esse sim, um jogo que vai decidir o vencedor desta série. Desde que o Farense não entre em campo no domingo com a cabeça no Imortal, não vai haver problemas. Se isso acontecer, normalmente dá mau resultado. Cá estaremos para ver. Passando agora para a primeira divisão feminina, Zona Sul, o Remax Évora este fim de semana, André de Rezende, este fim de semana tem 2 jogos em casa. O primeiro é efetuar dia 21/1, pelas 15 horas, será com o Clube Sport Marítimo. Jogo esse que era para ter sido efetuado em 10 de dezembro no Funchal e que, por acordo entre as equipas, acabou por se realizar na casa do André de Rezende. O Marítimo está no último lugar da classificação com 9 jogos, 9 derrotas, enquanto o André de Rezende ocupa um confortável terceiro lugar e com a hipótese de subir uma posição. Prevê-se um jogo tranquilo para os jogadores éborenses e com possibilidades do treinador Luís Francisco rodar a equipa de modo a que no dia seguinte, no jogo entre a André de Rezende e o CIMEC, portanto, o jogo é efetuar dia 22/1 pelas 17 horas, a turma éborense, e digo isto sem querer agorar, tem hipótese de fechar o fim de semana com 2 vitórias. E como tinha dito, subir um lugar na classificação. A turma de Évora é francamente favorita, pois a sua adversária ocupa o 5º lugar na classificação com 10 jogos, 5 vitórias, 5 derrotas. E embora não haja jogos ganhos antecipadamente, estou confiante que as éborenses venham encarar a próxima semana com um sorriso dos lábios. Ainda para esta competição, a Federação Portuguesa de Basquete tem marcado um jogo entre o Clube Sport Marítimo e o ACD Ferragudo a acontecer na Madeira, no Pavilhão do Cabo, dia 22/1, pelas 15 horas. Eu não acredito que esse jogo se vá realizar, pelo menos não na Madeira, pois a equipa do Marítimo no sábado está em Évora a efetuar um jogo que também estava marcado para a Madeira e não acredito que vão correr para a Madeira para jogar. No máximo dos máximos houve um acordo entre os clubes e o jogo vai se realizar no Algarve. Mas estive a ver redes sociais de ambos os clubes e não existe nenhuma referência a este encontro. Podia ter-me enviado uma mensagem aos clubes a solicitar informações, mas pela parte do Ferragudo já têm 2 mensagens minhas e a nenhuma obtive resposta. Relativamente ao Marítimo, não aconteceu, não enviei, portanto, ficamos assim. Passando agora para o Campeonato Nacional da 2ª Divisão Masculina, Zona Sul D, o nosso representante Atlético Sport Clube Bombeiros Voluntários Reguengos Monsaraz, Terras del Rei, desloca-se até a casa do Real Clube Valcavala, no Pavilhão Municipal do Laranjeiro, um jogo que vai ser efetuado dia 22/1 pelas 11h30 da manhã. E neste jogo o Atlético tem uma tarefa muito difícil, pois o Real é uma das equipas que estão na luta para se apurarem para a fase de apuramento. Seguem em terceiro lugar, com os mesmos pontos que o segundo, a Remax André de Rezende, embora estes com um jogo a menos. Enquanto a equipa alentejana ainda há braços com problemas de lesões, não deve conseguir fazer gracinha num campo bem difícil. Outro jogo deste grupo será o Remax Évora André de Rezende a receber o Cabo Grândola. O jogo vai se efetuar no pavilhão EB23 André de Rezende, em Évora, e vai ser dia 22/1 pelas 15 horas. E vai
a Remax Évora André de Rezende, que vai defrontar uma das equipas mais fracas da prova. Portanto, como eu disse há pouco, o Remax Évora que está em segundo e não deve ter grandes dificuldades em conseguir exercer a lei do mais forte. Passando agora para a Série Sul E da segunda Divisão, os Tubarões, restaurantes Reis do Churrasco, recebem o Portimonense Sub-23 no pavilhão da Escola Doutora Laura Aires, em Quarteira, dia 21/1, pelas 17 horas. Tubarões, restaurantes Reis do Churrasco, estão no último lugar da classificação e, numa série muito equilibrada, jogam contra o terceiro classificado, que, no entanto, só tem 2 pontos de vantagem. Portanto, um jogo de desfecho muito incerto, mas no qual me inclino para a equipa da casa. Finalmente, ia terminar esta ronda pelas equipas a competir em campeonatos nacionais. Na nave desportiva de Ferragudo, o ACD Ferragudo recebe o CBA Tec Sul dia 24/1 pelas 21 horas. E aquilo que disse para o jogo anterior aplica-se na perfeição a este jogo. O ACD está na penúltima posição com 12 pontos e a 2 do seu adversário, o CBA Tec Sul. Calculo que, tal como no jogo anterior, e tendo atenção ao nivelamento das forças, a vitória pode depender para qualquer dos lados, embora eu pense que o fator casa vai decidir a partida. E vai ser este o panorama para os jogos nacionais das nossas equipas este fim de semana. Antes de terminar, aproveito para dar destaque às competições regionais que vão ter lugar este fim de semana, quer no Alentejo, com a disputa da fase final de sub-16 masculinos em Beja, no pavilhão da Escola Santiago Maior, sendo que o calendário vai ser um pouco diferente do que foi para os sub-18 masculinos, pois esta vai ser uma fase final em que todas as equipas jogam umas contra as outras. As festividades começam pelas 9h30 da manhã de sábado, dia 21/1, com o jogo entre o Beja e o núcleo do Sporting de Vendas Novas. Pelas 11h30 joga o Atlético de Reguengos contra os Salesianos de Évora. Depois, à tarde, temos jogos às 16 e às 18 horas. No dia seguinte, domingo, os jogos vão ser às 15 e às 17 horas. Em Faro, disputam-se as fases finais dos sub-18 masculinos, no pavilhão do Farense, também em regime de todos contra todos, e a começar já hoje, sexta-feira, pelas 19h45, com o jogo entre os Tubarões de Quarteira e o Ginásio Olhanense, seguindo-se pelas 21h45, o jogo entre o Imortal e o ACD Ferragudo. No sábado temos jogos às 15h30 e às 17h30 e no domingo encerra-se a jornada com jogos às 15 e às 17 horas. Portanto, mais uma vez, alternativas para ver basquete não faltam, ninguém tem desculpas para ficar em casa com tão bons espetáculos a ocorrerem um pouco por todo o lado. Nós ficamos por aqui porque temos que ir a correr para um pavilhão algures. Desejo um bom fim de semana, que para a semana cá estaremos e já sabem, não se esqueçam, grandes jogos de basquete.